rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nessa tarde eu vou estar comentando com vocês sobre alguns assuntos envolvendo a CBF, né, a Seleção Brasileira, né? Polêmicas que têm chamado muita atenção, que têm gerado discussões no futebol. Até mesmo pessoas que não são tão ligadas ao futebol têm acompanhado o noticiário, né? Assuntos como Bolsonaro, Tite, Copa América, Rogério Caboclo, jogadores da seleção, né? Tudo que tem despertado o interesse de muitas pessoas, né, nos últimos dias, né. E antes mesmo de estar tratando com vocês sobre esses assuntos, gostaria de estar te convidando a se inscrever no canal. Você mesmo que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo aqui, sinta-se à vontade. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar para geral. O inusitado disso tudo que são assuntos extracampo, né. Nos últimos dias a gente não tem comentado tanto sobre o que acontece no jogo, né? Quem tem que ser o titular, quem tem se destacado, quem tem feito mais gols. E sim, toda essa parte, né, envolvendo polêmicas, questões fora do jogo em si, né? E são assuntos que tem que ser debatido, tem que ser comentado, né? Não pode ser deixado em vão, né? Assuntos que são importantes, né? Assuntos fundamentais envolvendo futebol e também questões políticas, né, envolvidas, né? O primeiro assunto que eu vou estar trazendo com vocês aqui é em relação a essa situação do Rogério Caboclo, né? Até comentei de tarde numa caixa de pergunta que eu soltei lá no meu Instagram, né? Sobre essa questão da acusação de assédio, né? E quanto isso, e muitas das vezes é perigoso, né? Porque só através da acusação que uma pessoa faz assim em relação a outra, o indivíduo em si já é julgado, já é condenado pelas pessoas, pela população, né? E muitas das vezes nem se sabe o desfecho, né? O que de fato aconteceu, né? Só através da acusação, né? Então, em muitas situações como essa, envolvendo esse cara ligado à CBF, eu tenho um pouco mais de cautela, né? Espero sair outras informações para aí sim me manifestar, né? E saiu ontem à noite, né? Ontem à noite foi divulgada conversas do Rogério Caboclo com a mulher, né? O dinheiro também que ele ofereceu para a mulher ficar calada, né? Então, de fato errou, né? Tem que ser realmente afastado, como aconteceu, tem que ser julgado, tem que ser punido, né, pelo que fez, né? E possivelmente ainda aparecerão novas informações sobre isso, né? E o que me assusta nisso tudo é que a CBF cada vez mais é essa entidade, né, suja, manchada, né, nos últimos anos, né, por todas essas questões políticas. Anos anteriores aconteceu, digamos que, corrupção, lavagem de dinheiro, e agora essa situação com o Rogério Caboclo, né? E é isso que cada vez mais afasta a CBF em si, a seleção dos torcedores, né? São essas notícias ruins, né? Notícias chatas de serem lidas, né? Uma entidade, a principal entidade do futebol brasileiro, né? Que comanda todas as coisas em relação ao futebol, sempre envolvida em polêmicas, né? Em sujeira. Isso é um dos motivos que causa esse distanciamento entre a seleção e os torcedores, né? Fora quando a seleção tira os jogadores dos clubes, né, para servirem o país, né? Só que esses caras muitas das vezes perdem jogos importantes, né, pelos seus clubes, né? E isso causa ainda mais, cada vez mais revolta nos torcedores, né? Os torcedores não aceitam, né? E isso é outro motivo também que causa esse distanciamento, né? Quando tem um jogo da seleção, muitas pessoas não se animam de parar para assistir, né? De parar para torcer pela seleção, né? Então são tantos calendários, né, que cada ano não se encaixa com jogos de clube, né? E a CBF parece que nunca consegue entrar num consenso, né, para fazer uma coisa que não prejudique os clubes, né? Então são questões como essa, né, que afasta ainda mais a seleção dos torcedores brasileiros, né? E um assunto que aconteceu também na manhã dessa segunda, né, foi que os jogadores em si se reuniram, né? Os jogadores bateram o pé, né, e decidiram que vão jogar a Copa América, né? A polêmica em si estava envolvida nesse assunto, né? Porque depois daquela declaração do Casemiro, né, no final da partida, né, no último jogo, né, com um repórter, né, o Casemiro deixou no ar essa questão, né, se os jogadores em si participariam ou não, né? E aí todo mundo ficou pensando nisso, né, se os caras realmente iriam deixar de jogar a Copa América, e todo mundo esperaria um pronunciamento deles após o jogo, né? O Casemiro deixou claro isso, né, que os jogadores em si falariam, né?
eles decidiram hoje, né? Os jornalistas em si que cobrem a seleção diariamente soltaram essa informação, né? Parece ser bem verídico, né? Parece ser verdade isso mesmo, né? E os caras devem soltar só um manifesto depois da partida de terça-feira, né? Contra o Paraguai, né? Possivelmente falando que são contra a realização do torneio, porque o Brasil em si pegou essa Copa América, né, para sediar, né? Digamos que no último minuto, né, no último instante, né? O Brasil não estava programado para sediar a Copa América aqui no país, né? E possivelmente os caras devem se manifestar sobre isso, né? E outro assunto que, digamos que me chamou a atenção no último domingo em si, né? Foi toda essa questão polêmica, né? Envolvendo política, futebol, né? Quando um jornalista soltou ali no Twitter, né? Que possivelmente o Tite iria cair, né? E o Renato Gaúcho iria assumir. Porque o Renato Gaúcho tem questões políticas ligadas ao Bolsonaro. E o Tite é o cara que não tem, digamos que esse prazer, assim, essa paixão, assim, esse carinho pelo Bolsonaro. E é muito perigoso quando você solta uma informação dessa, né? Porque você tem que ter muita convicção do que tá falando, né? Porque soltar uma notícia dessa e depois não se cumprir, fica muito complicado as coisas, né? E através de uma notícia dessa você pode causar um grande impacto nas pessoas, né? O jornalista solta essa informação e as pessoas automaticamente começam a replicar, né? E as pessoas começam... Eu tava no Twitter, vi várias pessoas replicando, compartilhando, detonando o Bolsonaro, criticando, falando que era interferência, que era um absurdo. E o Bolsonaro é esse cara que não tem esse carinho por boa parte da população brasileira, né? Nunca foi assim, né? Desde que assumiu. E agora ainda mais por causa dessa questão da pandemia, né? A gestão de pandemia do governo em si. É um cara que até hoje é julgado, é criticado. E depois de uma notícia dessa foi bombardeado, né? Mas o que me assusta nisso tudo é como essa questão política tem deixado as pessoas malucas, né? Eu não falo nem em pessoas comuns, assim, né? Mas também profissionais, né? Profissionais que muitas das vezes trabalham com jornalismo diariamente, faz aquilo ali todo dia, né? E muitas das vezes, por não gostar de uma figura pública, não gostar de um presidente, o cara consegue soltar essas informações numa naturalidade, né? Informações que muitas das vezes não são verdade e às vezes causa só alvoroço, né? Causa só engajamento. Porque, digo dessa maneira porque saiu a notícia, hoje na manhã também foi confirmado que o Tite vai permanecer no cargo. O Tite não vai cair, né? O Tite vai terminar as eliminatórias com o Brasil e vai para a Copa do Mundo, normalmente como técnico da seleção, né? E como é que fica uma situação dessa? Essa notícia que o jornalista soltou ontem. Que várias e várias pessoas replicaram, criticaram, né? Então é muito perigoso, é muito chato você presenciar cada vez mais notícias como essa, notícias plantadas como essas, né? Que depois não vão se concretizar e acaba causando todo esse alvoroço, todo esse julgamento na internet, né? E as pessoas simplesmente deixam passar, né? As pessoas simplesmente não vêm se retratar dizendo que errou ou que falhou na informação que soltou, né? E fica por isso mesmo, né? Então, essa questão política tem deixado as pessoas muito, muito malucas, muito doentes, confundindo todas as coisas, né? Confundindo o profissionalismo, né? Com questões sérias. Acredito que quando tem um presidente em si, você pode não compactuar com boa parte das ideias que o presidente fala, ou você pode detestar o presidente, né? Mas tem que ter o profissionalismo, né? Você não pode deixar essa questão política, essa questão que você não gosta, que você odeia o cara, ultrapassar o seu profissionalismo, né? E infelizmente isso hoje em dia muitas das vezes tem acontecido, né? Com vários e vários jornalistas, né? Quem acompanha diariamente todo o noticiário em relação ao jornalismo, seja jornalismo comum ou jornalismo esportivo, sabe bem do que eu tô falando aqui, né? Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui. Diz aqui o que você acha dessa questão do Bolsonaro. Se realmente o Bolsonaro está intervindo na seleção brasileira, na CBF. Se você acha que os jogadores acertaram nessa decisão em disputar a Copa América. Se você acha também que o Rogério Caboclo realmente tinha que ser afastado. Deixa um comentário aqui dizendo o que você está achando de todas essas polêmicas envolvendo a seleção brasileira. Deixa a curtida aqui também para fortalecer. Valeu, rapaziada.
Tamo junto.